Bom, pessoal, então, como ninguém tem nada contra a gravação da nossa aula, tá? Nossa aula vai ser gravada e posteriormente disponibilizada para vocês aí no YouTube, para que vocês possam assistir, rever a aula quantas vezes vocês quiserem, tá? Lembrando que na aula passada, na semana passada, a gente fez uma aula de revisão sobre determinantes de ordem 2 e 3, né? Também coloquei o vídeo na aula passada sobre determinantes de ordens superiores, tá? Que são esses chamados pelo método dos cofatores. A gente não tinha dado uma aula síncrona sobre isso, tá? Então, eu vou fazer uma aula síncrona aqui com vocês, para explicar isso daí direitinho, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, caso tenham, ok? E para essa semana, tá? Acho que vocês são de informática, né? Como é o nome da coordenadora de vocês, que eu esqueci? Otacílio, coordenador? Otacílio, né? Pronto. Eu enviei o plano institucional, né, para o coordenador, para o Otacílio, e a gente vai fazer uma prova, tá? Por bimestre, tá? Então, a gente tem 3 semanas aí para frente para fazer essa prova. A gente ainda vai ver o conteúdo de sistemas lineares. Então, o conteúdozinho de sistemas lineares é um pouco mais chatinho, tá? A gente vai ver a partir dessa semana. Eu vou deixar o vídeo para vocês que vocês possam assistir também o vídeo sobre sistemas lineares. É um pouco mais chatinho e vocês vão ter que ter um pouco mais de abstração aí. Vocês vão ter que dar se esforçada nisso daí. Então, por isso que tentem captar esses pontinhos todos que a gente está deixando aí para vocês, tá? Por exemplo, o pontinho das câmeras, né? Já sei que João, ó, quase sempre ele está aí. William também. Agora, ó, o resto já esqueceu, não estão mais ligando, né? Tá? Mas a gente... Eu tô contando, tá? Eu fico anotando aqui, viu, Vitória? Bom, seguindo aqui, ó. Seguindo aqui, tá? A gente vai estudar um pouco sobre os cofatores, tá? Antes de chegar propriamente no cofator, eu queria falar desse fator aqui, ó. Esse fator, que é dado dessa forma aqui, ó. Menos 1 elevado a I mais J, I é a linha, e J é a coluna do elemento, tá? Então, aqui é um produto, ó, multiplicado por esse C e J, essa multiplicação aqui, ela é chamada de cofator do elemento. Então, se eu tenho uma matriz quadrada, os elementos dessa matriz quadrada, ela tem um número associado a ela. E esse número, ele é chamado de cofator, tá? Esse número associado aos elementos de uma matriz quadrada, a gente pode chamar esse número de cofator. E como é que a gente calcula esse cofator, né? A gente vai menos 1, vai pegar o número menos 1, elevar a I mais J, a linha mais a coluna desse elemento, e multiplicar por esse C e J, tá? Esse C e J aqui, ó, ele é chamado de complemento, tá? Esse C e J, ele é chamado de complemento. Ou menor complemento, tá? É o complemento, tá? E a gente vai ver como a gente calcula esse complemento. Esse complemento, ele é calculado como o determinante quando a gente elimina a linha e a coluna do elemento que queremos calcular o cofator, tá? Parece um pouco complicado, mas vamos ver aí, ó. Por exemplo, eu tenho essa matriz aqui, tá? A matriz 3 por 3. A gente sabe que podemos calcular esse determinante, já sabemos como calcular o determinante dessa matriz, né? A gente pode calcular o determinante dessa matriz pela regra de Sarrus, tá? Mas aqui a gente vai
tentar, ó, o determinante pelos cofatores, ele pode ser calculado para raiz, para matrizes de ordem 2, 3, 4, enfim, qualquer ordem. Mas, para as matrizes de ordem 2 e 3, existe uma regra prática, que a gente já viu nas aulas passadas, tá? E para matrizes de ordens superiores, a gente vai pelos cofatores, tá? Bom, então vamos lá. Quem seria o cofator? O cofator a gente chama um A maiúsculo, né? Ó, a matriz é A. Então, aqui, quando eu fizer A e colocar dois índicezinhos aqui, ó, eu estou querendo calcular o cofator do elemento da primeira linha, primeira coluna, tá? Cofator do elemento da primeira linha, primeira coluna. E aí eu vou lá, ó, eu sei uma fórmula para o cofator. Qual é a fórmula? Eu vou pegar menos 1, elevar a linha mais a coluna do elemento. Quem é o elemento? Ó, o elemento é 1, 1. Então, vai ficar, ó, 1 mais 1. Linha mais coluna. Primeira linha, primeira coluna, tá? E multiplicar pelo complemento, certo? Por esse complemento aqui, CJ. Quem é o complemento? Olha, o elemento que eu estou colocando é o da primeira linha, primeira coluna. É esse elemento. O complemento dele, tá? O menor complemento é, você vai eliminar essa linha, a primeira linha, ó, esse elemento, ele pertence à primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou eliminar exatamente a primeira linha e primeira coluna. Quem sobrou? Sobrou esses 4 elementos aqui, ó, 5, 6, 8 e 9, tá? Então, esses elementos que sobrou, quando eu elimino a linha e a coluna, eu vou tirar o determinante. Determinante aqui, ó, de 5, 6, 8 e 9, tá? Vou retirar esse determinante, né? E aí, tá aqui o cofator, tá certo? O cofator é menos 1 elevado a I mais J, primeira linha, primeira coluna, vezes o determinante da matriz que sobrar quando eu elimino a primeira linha, primeira coluna, tá certo? Então, o cofator, ele é dado dessa forma, tá certo, minha gente? É dessa forma que a gente calcula esse cofator, tá? Então, o determinante de uma matriz 2 por 2, a gente já sabe, ó, vou multiplicar a linha, 9 vezes 5, 45, tá? Vou multiplicar a diagonal principal, a secundária, 8 vezes 6, 48. Então, esse cofator aí vai ser dado de que forma? Ó? Menos 1 elevado a 2, elevado ao quadrado, né? Todo número negativo elevado a uma potência par, o resultado vai ser positivo. Então, 1 ao quadrado, 1. Né? Então, isso aqui deu 1, certo? 1. Que multiplica, ó, esse diagonal, a multiplicação da diagonal principal, 45, menos a multiplicação da diagonal secundária, 48, tá? Então, 45 menos 48 vai dar menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Então, aqui, ó, menos 3, tá? Então, o cofator do elemento da primeira linha, primeira coluna, deu menos 3, ok? Bom, vou calcular outro cofator aí, tá? Eu vou calcular o cofator desse elemento aqui, ó. Desse elemento 2 aqui. O cofator do elemento da primeira linha, segunda coluna, tá? O cofator desse daqui, do 2, é da primeira linha, segunda coluna. Então, vai ficar, ó, menos 1 elevado a 1, primeira linha, mais a coluna, 2, que multiplica o complemento. O complemento, quando eu elimino a primeira linha e a segunda coluna, que é quando eu elimino a linha e a coluna do elemento, tá? Primeira linha, segunda coluna, ó. 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Sobrou quem? 4, 6, 7, 9. Então, aqui vai ficar, ó, 4, 6, 7 e 9, certo? Vai ficar esses determinantes aí, tá? Então, aqui, ó, 4 vezes 9, 36, né? 36. E 7 vezes 6, 48.
42. 42, né? Então, esse determinante aí vai ficar, ó. Note o seguinte, que esse termo aqui, que é menos 1 elevado a I mais J, ele vai dar ou 1 positivo ou menos 1. Depende de quem? Depende da soma da linha mais a coluna. Se for par, 1 e 1, vai dar positivo. Se for ímpar, 1 e 3, 1 mais 3, 1 mais 2, 3. Ímpar. Então, aqui deu ímpar. Menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1, tá? Então, esse termo aqui só significa para ele dizer se vai ser positivo ou negativo, tá? Esse termo aqui, ó, se vai multiplicar por, vai ser positivo, né, ou negativo, tá certo? Então, aqui, ó, deu 1 mais 2, 3, né, ímpar, então vai dar negativo, então vai ficar menos, abro parênteses, esse determinante vai ser esses números aqui de baixo, ó, 36, menos a multiplicação da diagonal secundária, 42, certo? Então, ó, note que isso daqui vai ficar menos 36 menos 42 vai dar menos 6, né? Menos aqui fora, com esse menos 6, vai dar mais 6. Então, o resultado aqui, ó, deu 6 positivo, tá? Bom, vamos calcular um outro cofator, ó. Vamos terminar essa linha aqui, ó. Vou calcular esse outro cofator aqui. É o cofator do elemento da primeira linha, terceira coluna, tá? Elemento da primeira linha, terceira coluna, certo? Que isso daí vai ficar quanto, ó? Menos 1 elevado a 1 mais 3, que multiplica o determinante do complemento. O que eu vou fazer? Vou eliminar a linha e a coluna do 3 aqui, ó. Primeira linha, terceira coluna. Vai sobrar essa matriz aqui, ó. 4, 5, 7 e 8. 4, 5, 7 e 8. Sobrou isso daí, tá? E aí eu vou calcular esse determinante aqui, né, ó. 8 vezes 4, 32. E aqui, 7 vezes 5, 35. Então, esse cofator aqui, né, vai ficar, ó, 1 mais 3 é par. Par. Menos 1 elevado a par vai dar positivo, tá? Então, não preciso colocar nada. Basta eu fazer essas continhas desse determinante aqui, ó. 32 menos 35. Que isso daqui vai ficar 32 menos 35, vai dar menos 3, tá? Então, achei os cofatores, tá? Dessa linha toda, tá? Existem quantos cofatores associados a essa matriz aí? 3 por 3. A gente pode calcular quantos cofatores? Hein, pessoal? Cortou, professor. De novo, por favor. Podemos calcular quantos cofatores associados a essa matriz aqui, ó. Quantos cofatores temos associado aí a essa matriz? 9. 9, né? É um para cada elemento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente pode calcular o cofator dos 9 elementos dessa matriz, tá certo? Bom, a gente calculou agora o que é um cofator, tá? Então, a gente já viu o que é um cofator, viu o que é o complemento, agora a gente vai partir para o determinante. Como calculamos o determinante de uma matriz? Todo determinante de uma matriz quadrada, o determinante dela vai ser a soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna, pode escolher uma linha ou uma coluna, pelos seus respectivos cofatores. Então, eu vou somar todos os produtos do elemento cofator de uma determinada linha ou determinada coluna. Posso escolher a linha e a coluna que eu quiser, tá certo? Bom, a fala parece um pouco complicado, mas é mais fácil fazer do que tentar entender ali o que significa aquela linha ali, aquela frase, tá? Porque às vezes a interpretação ela é um pouco complicada, mas ela quer dizer isso aqui, ó,
que o determinante de uma matriz A qualquer, de qualquer matriz, vai ser, escolho qualquer linha, ó, eu posso escolher qualquer linha ou qualquer coluna. Então, eu tenho como calcular o determinante aqui, ó, pela primeira linha, pela segunda linha, pela terceira linha. Ou posso calcular pela primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Qualquer um desses 6 filas que eu escolher, ou linha ou coluna que eu escolher, o determinante vai dar o mesmo, tá certo? Qualquer uma das 6 linhas ou 6 filas, o determinante ele vai dar o mesmo, tá? Como eu já calculei aqui os cofatores da primeira linha, eu vou usar pela primeira linha, tá certo? Então, o determinante pelos cofatores usando a primeira linha vai ser a soma dos produtos dos elementos pelos cofatores. Então, eu vou somar os produtos dos elementos pelos cofatores. Então, vai ficar aqui, ó. Vou escolher a primeira linha. Quem é o primeiro elemento? O primeiro elemento é 1. 1 multiplicado pelo cofator A11, porque ele é o cofator da primeira linha, primeira coluna. Mais o elemento aqui, ó, 2, vezes o cofator associado a ele, é o cofator A12. Mais o elemento 3, vezes o cofator associado a ele, A13. Então, é isso daqui, tá? O determinante dessa matriz, ela pode ser dada por isso aqui, ó. O produto, aliás, a soma, ó, soma dos produtos dos elementos pelos seus respectivos cofatores, tá certo? Então, a soma dos produtos dos seus elementos pelos seus respectivos cofatores. E aí é só fazer os cálculos, ó. 1 vezes, quem é o cofator A11? A gente calculou aqui, ó, deu menos 3. Mais 2 vezes, quem é o A12? A12 está aqui, ó, deu 6. 6. Mais 3. Quem é o A13? O A13 está aqui embaixo, ó, deu menos 3, tá? Bom, vou fazer essas continhas aqui, ó. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Mais 2 vezes 6, 12. Mais 3 vezes menos 3, mais com menos vai dar menos. 3 vezes 3, 9, tá? Então, aqui vai ficar, ó, menos 3 mais 12 vai dar mais 9. Mais 9 menos 9, então esse determinante aqui deu 0, pessoal. Então, o determinante deu 0, tá? Então, eu posso fazer o determinante assim, uso qualquer fila, tá? Qualquer fila, pode ser linha ou coluna, tá? Aqui você viu que deu um trabalho para a gente calcular todos esses cofatores. Depois que calculo os cofatores, multiplico com cada elemento correspondente. Então, vou multiplicar o azul pela essa bola azul, o vermelho pelo vermelho e o verde pelo verde. Somo tudo, o resultado deu 0. Que vai dar o mesmo que calcularmos, ó, utilizando a regra de Sarrus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? E aí, ó, vamos repetir as duas colunas. 1, 4 e 7. 2, 5 e 8, tá? Vou multiplicar a partir da diagonal principal. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 9, 45. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 7, 12 vezes 7, 12 vezes 7, 70, 84, né? Acho que é 84. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 8, dá 84 mais 12, 96. Agora, a partir da diagonal secundária, ó. A partir da diagonal secundária, tá? Então, aqui a secundária e as outras diagonais aí, tá? Vai ficar 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3 dá 105. 8 vezes 6,
48. E 9 vezes 4, 36. 36 vezes 2, 72, tá certo? Então, eu vou somar esses valores aqui de baixo para calcular esse determinante, né, ó. Então, vai ficar 96 com 84 dá 180, mais 45 vai dar 225. Quando eu somar esses aqui, ó, de vermelho, vai ficar 72 mais 48 vai dar 80 com 20, ou com 40 dá 120. 120 com 105, 225. Então, esse resultado determinante vai ser esses números de baixo, 225 menos 225, que é esse número aqui de cima. Ou seja, deu 0. Realmente, ó, deu o mesmo determinante, tá? Então, a gente pode escolher como fazer o determinante, né? Se for um determinante de ordem 3, se você quiser fazer para os arroz, você pode. Se quiser fazer pelos cofatores, você pode usar qualquer fila, qualquer linha ou qualquer coluna, o resultado do determinante, ele é o mesmo, tá certo? Alguém ficou com alguma dúvida aí, pessoal? Não. Deu para entender, Luiz? Sim, professor, relaxa. Beleza. Então, vamos lá, tá? Vamos seguindo aí um pouquinho, ó. Então, a gente já viu como é que calcula o determinante. Quero calcular o determinante aqui, ó, pelos cofatores. Eu posso escolher qualquer fila. Posso escolher qualquer fila. Existem filas que eu vou fazer mais contas e existem filas que eu vou fazer menos contas para o cofator. Qual fila você queria escolher aqui para calcular o cofator nessa matriz aí, tá? Se fosse uma matriz A aqui, você preferia fazer o determinante usando qual fila, se for para usar o cofator? A segunda linha. Segunda linha, Gabriel. Por que, Gabriel? Porque tem 2 zeros. E se qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Perfeito. Já Então, ó, o que o Gabriel está dizendo é o seguinte: o determinante dessa matriz, se eu for usar os cofatores, vai ser o determinante da matriz A, vai ser o elemento, que é 0. Eu estou escolhendo a segunda linha, ó. Segunda linha. Vai ser o elemento, que é 0, vezes o cofator, tá? Vezes, ó, A, 2, 1, porque é a segunda linha, primeira coluna. Mais 2 vezes o cofator, que é o A, 2, 2. Mais o elemento, que é 0, vezes o cofator, que é o A, segunda linha, terceira coluna. Então, eu já não preciso, ó, fazer essa continha, esse cofator, porque 0 vezes esse cofator vai dar 0. 0 vezes esse cofator vai dar 0, tá? Então, a dica aí, ó, especial. Sempre que você encontrar, quer calcular o determinante de uma matriz, escolha a linha ou a coluna que tenha o maior número de zeros, porque você vai simplificar bastante suas contas, tá? Ó. Então, o determinante dessa matriz se transformou assim, ó. 2 vezes esse cofator aqui, ó. O cofator A2, 2 vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o complemento. Quando eu elimino, ó, é esse elemento aqui, ó. Então, eu vou eliminar a linha dele e a coluna. Sobrou quem? Ó, 3, 4, 1 e 3. Então, aqui vai ficar 3, 4, 1 e 3, certo? Então, aqui, ó, multiplico. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 4, 4, tá? Então, esse determinante aqui vai ficar 2 vezes. 2 mais 2 é par. Então, aqui vai ficar 1 positivo, tá? Vezes, e aqui eu vou abrir um parênteses, ó, porque o determinante disso daqui é 9 menos 4, certo? Então, aqui vai ficar 9 menos 4 é 5. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes 5, 10, tá? Então, o determinante dessa matriz aí, ó, deu 10.
certo? Deu 10. Talvez, nessa situação, onde tem aqui, ó, 2 zeros, seja mais fácil fazer dessa forma do que realmente utilizando a regra de Sarrus, tá? Talvez, não sei. Você que sabe, a escolha é sua, tá? Para determinantes de ordem 3, a escolha é sua de como calcular o determinante dessas matrizes. Ok, pessoal? Então, lembre-se, ó, vamos escolher, né? Vamos escolher a linha ou a coluna que tenha o maior número de zeros, tá? Para calcular o determinante, aí a gente vai fazer menos conta, tá? Ó, esse exemplo aí, ó, ordem 4, né? Vamos desenvolver esse determinante aqui pela segunda linha. Ele já pede pela segunda linha, tá? A gente poderia escolher qualquer linha, mas aqui ele pede para a gente calcular pela segunda linha. Então, vamos lá. Determinante dessa matriz D. O determinante dessa matriz D, né, utilizando a segunda linha, ele vai ficar o elemento, que é 3, vezes o cofator dele, tá? Eu já posso até tentar escrever direto, ó, o cofator. Esse elemento vai ficar, ó, o cofator, que é menos 1 elevado à segunda linha mais primeira coluna, tá? Depois eu vou explicar até outra coisa para vocês, ó. Vezes o determinante quando eu eliminar a linha e a coluna. Se eu eliminar a linha e coluna, vai ficar quem, ó? 2, 3, 1, menos 1, 1 e menos 1, 1, 1, tá? Então vai ficar o determinante disso daí. Então vai ficar, ó, 2, 3, 1, menos 1, 1 e menos 1. 1, 1 e 1, né? Então, o que você percebeu? Aqui em cima, a matriz é de ordem 3, o complemento deu o determinante de uma matriz de ordem 2. Então, ele vai sempre diminuir uma ordem, né? Para o complemento. Aqui a ordem 4, no complemento, diminuiu para a ordem 3, tá? Então, note que vai sempre diminuindo uma ordem, tá? Beleza. Então, aqui, ó, tá esse primeiro elemento aqui do 3. Tá? Vamos para o próximo, ó. Mais 1, que é o elemento é 1. Aqui, ó, esse elemento aqui é 1. Vezes menos 1 elevado a 2 mais 2. Vezes o complemento. Quando eu elimino a segunda linha e a segunda coluna. Se eu eliminar essa segunda linha e segunda coluna, vai sobrar, ó, 1, 3, 1, 1, 1 e menos 1, 2, 1 e 1, tá? Então, vou escrever aí, ó. 1, 3 e 1, 1, 1 e menos 1, 2, 1 e 1. Certo? Então, deu este determinantezinho aí, tá? Mais o elemento, o próximo elemento aqui, ó, que deu 1. O elemento 1 vezes menos 1 elevado. Este elemento é da segunda linha, terceira coluna. Então, vai ficar segunda linha mais terceira coluna vezes o determinante do complemento. Eu vou eliminar a segunda linha, segunda coluna, e vai sobrar, ó, 1, 2, 1, 1 menos 1 menos 1, 2, 1, 1, tá? Então, vai sobrar isso daí. 1, 2, 1, 1, menos 1, menos 1, 2, 1 e 1, certo? Então, sobrou esses camaradas aí. E, por fim, ó, 2 agora, ó, mais 2 vezes menos 1 elevado a 2 mais 4, segunda linha, quarta coluna, vezes o cofator, o complemento, aliás, complemento de quem? Eu eliminar a segunda linha e a quarta coluna. Sobrou que matriz? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, menos 1, menos 1 e 1. 2, 1 e 1.
certo? Então, sobrou isso daí, tá? Beleza. Então, calcular esse determinante de ordem 4, né? Se eu escolher uma linha aqui, vai ser calcular 4 determinantes de ordem 3, tá? Ele diminui a ordem do determinante, porém ele transforma em vários determinantes, né? Ó, era um determinante de ordem 4, eu posso fazer aqui e botar 4 de ordem 3, certo? Esse daqui de ordem 3, eu poderia também diminuir. Então, se você pegar uma de ordem 7, você tem uma matriz de ordem 7, tá? Então, você vai trocar essa matriz de ordem 7 por 7 determinantes de ordem 6. Aí, o de ordem 6, você não sabe. Aí, vai trocar cada um dos 7 de ordem 6 por 6 de ordem 5. Os de 5 por ordem 4. Os de 4 por ordem 3. E aí, calcular pela regra de Sarrus. Tá certo? Então, perceba que se não tiver muitos zeros, a nossa situação ela se complica com determinantes de ordem muito grande, tá? Porque a gente vai sempre ter que calcular muitos determinantes dentro de determinantes, tá? Outra dica que eu vou dar é o seguinte: note que esses termos aqui, ó, ele sempre vai só alternar os valores aqui desses sinais, ó. 2 mais 1 é 3, né? É ímpar. Então, isso aqui vai ser negativo. Se esse daqui é negativo, aí vai ficar negativo, esse daqui negativo, esse daqui positivo, esse daqui negativo e esse daqui positivo, tá? Então, esses sinais, esse termo aqui vai sempre alternar o sinal aqui para me multiplicar. Se começou com menos, aí vai ficar menos, mais, menos, mais. Se começou com mais, aí seria mais, menos, tá certo? Então, esse sinal aí, fiquem ligados a ele, tá? Ele vai sempre alternar, tá? Então, aqui vai ficar, ó. Bom, aí, pessoal, eu vou deixar com vocês, tá? A gente não tem muito tempo, e mesmo assim, são muitas continhas aí, tá? Então, vai ficar aqui, ó. 3 vezes esse determinante aqui, certo? Esse determinante. Que aí vai pela regra de Sarrus, aí, por onde você sabe, certo? Esse determinante. Mas, aqui vai ficar, tem um menos aqui, né? Ó, menos 3, tá? Então, aqui eu errei, é menos, tá? Aqui vai ficar menos 3. Certo? Então, aqui, ó, menos 3. Esse aqui é mais, ó, mais com mais 1 dá mais. Mais 1 vezes esse determinante. Então, vai ficar só mais o determinante desse determinante aqui de ordem 3 também, tá? Mais esse determinante, certo? Próximo, ó, menos. Menos com esse mais aqui dá menos 1. Vai ficar só menos esse outro determinante aqui, né? Esse outro determinante. Mais 2 vezes esse outro determinante. Então, vai ficar mais 2 vezes este outro determinante ali, tá? E vai ficar, ó, o determinante 1, 2, 3, 1, menos 1 e 1, 2, 1 e 1, certo? Então, só calcular esses determinantezinhos aí e fazer essas continhas, tá certo? Vou deixar aí como exercício para vocês, tá? Para vocês fazerem isso daí. Aqui, próximo, ó. Um determinante em que todos os elementos de uma mesma fila, pode ser linha ou coluna, forem iguais a 0, esse determinante vai ser quanto, pessoal? Ó, Gabriel me falou, eu perguntei, Gabriel, pessoal, qual é a melhor linha de se escolher para calcular esse determinante? Aí Gabriel disse, professor, a segunda linha, porque tem maior número de zeros. Aí agora a pergunta é, e se todos os números de uma fila, ou pode ser linha ou coluna, for igual a 0, quanto é que fica esse determinante? 0.
Zero, né? Zero, porque vai ficar, ó, eu vou escolher essa terceira coluna. Então, vai ficar o elemento, que é 0, vezes o cofator. A1, 3. Mais o próximo elemento, ó, que é 0, vezes o A2, 3. Mais o elemento, que é 0, vezes o cofator. A3, 3. 0 vezes esse cofator, 0. 0 vezes esse cofator, 0. E 0 vezes esse cofator, 0 também. Então, se você perceber que que qualquer matriz tenha uma linha toda igual a 0, tá? Ou uma coluna toda igual a 0, o determinante vai ser igual a 0 também, tá? O determinante também vai ser igual a 0. Não precisa nem fazer sarrus nem nada. Percebeu como uma linha toda, a terceira coluna, no caso aqui, é igual a 0, o determinante dessa matriz vai ser 0, tá? Pode fazer já usando isso daí, ok? Fica nulo, realmente, Jaqueline, tá? Bom, próximo, ó. Todo determinante que tem duas filas paralelas iguais, então essa fila aqui, ó, é exatamente igual a essa fila, tá? A segunda linha é igual à segunda linha. Então, se você perceber que duas matrizes, ela tem duas linhas iguais, o determinante também vai ser 0 dessa matriz, tá? Ó, vou fazer essa matriz aqui, ó, ela tem, eu não percebi que a segunda linha é igual à terceira coluna, a terceira linha, tá? Não percebi. Só posso comparar linha com linha, tá? Aqui é igual a essa. Não percebi, passou despercebido. Vamos fazer os cálculos, tá? Vamos fazer os cálculos aí para ver quanto é o determinante disso daqui. Vou fazer pela regra de Sarrus, ó. 1, 2, 2, 2, 3 e 3. Diagonal principal, 9. Essa outra, 12. E essa outra, menos 6, tá? Essa secundária, menos 6. Essa daqui, 9. E essa daqui, 12. Quando eu somar todos esses elementos aqui, ó, vai ficar 9 mais 12, 21. 21 menos 6, isso aqui deu 15, tá? Somo esses aqui, ó. Menos 6 mais 9 dá 3. 3 mais 12, 15. Quando você somar, ó, 15, esse 15 aqui, menos esse 15 aqui, 15 menos 15, 0. Aí você, eita, realmente, ó, aqui tem uma linha igual a outra linha. Então, se duas linhas são iguais, o determinante é 0, tá? O determinante é 0. Não precisa ser apenas duas linhas iguais. Assim, né? Se você perceber que uma linha ou uma coluna é múltiplo da outra, também vai dar 0. Por um exemplo, se aqui tem 1, 2, 3, e aqui tem qualquer coisa, ó, menos 4, 1 e 3, aí perceba agora essa linha aqui, essa coluna aqui, ó, vai ser 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 3, 9, tá? Então, se você perceber que em uma matriz, uma linha é um múltiplo da outra, ó, essa linha aqui é 3, aliás, essa linha aqui é 3 vezes essa linha de cá. 3 vezes. Então, o determinante também é 0, tá? Ó. Vamos calcular esse determinante. Sarrus, ó. Aqui, 1, 2 e 3. Aqui, menos 4, 1 e 3, tá? Diagonal principal, aqui, ó. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 9, dá 9. 3 vezes 6 vai dar 18. Menos 4 vezes menos 4 vai dar 18. Com 18 dá 36, 72, eu acho, né? 72. 72. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18. Vamos agora à secundária, ó. 9
aqui 18, e aqui 9 vezes 2, 18 vezes menos 4, vai dar menos 72. Quando você fizer esses valores aqui, menos esses valores aqui, vai dar 0 também aí a equação, tá? Vai dar 0 aí também essa equação. Então, perceba que o determinante, ele vai ser 0 também, ok? Beleza, pessoal? Beleza, professor? Pronto, era isso daí, tá? Que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje, tá? Tentem fazer esses exercícios aqui, ó, essas continhas aí, e beleza, por mim tá tranquilo, tá? Eu vou parar aqui a gravação. Alguém tem mais alguma coisa a dizer, alguma questão a falar? Ô, professor, Foi. eu acho que ficou uma dúvida. Se quem assistiu naquele dia sua aula precisa enviar as anotações, porque vieram aqui me perguntar. Precisa não, Elisângela. Quem assistiu a aula, que falou lá no chat, certo? Aí eu vou olhar lá o chat e vou dar os pontos, tá? Agora, quem não assistiu, aí faz a atividade. Tem que ter sua fala lá no chat, para eu saber que você assistiu. Beleza? Pronto, pessoal. Então, era isso daí, tá? Que eu tinha para falar com vocês, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação. Quem tiver alguma coisa a falar, pode falar.